Então, tá gravando. Boa noite. Meu nome é Vitória. Eu tô aqui hoje com o Charlie, o Abner e o Alan. Não pôde estar presente, mas apresentaremos a seguir a parte dele. Esse material é gravado com o intuito de, como pré-requisito para aprovação na disciplina de embriologia básica, ministrada pela professora Carla Faria. E ela consiste na apresentação de materiais didáticos. Eu vou começar a apresentar o meu material didático agora. Eu optei por fazer resumos como se fossem de estudo para uma avaliação sobre o nosso tema, que é a espermatogênese em aves. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Então, primeiramente, boa noite, né? Meu nome é Vitória e vou começar os meus resumos. A espermatogênese em aves. Então, ela é o processo de formação, né, dos gametas masculinos. Os gametas gerados, no caso, são os espermatozoides, né? E esse evento, ele ocorre dentro dos túbulos seminíferos, no interior dos testículos. Só que para que esse evento ocorra, existe a temperatura corporal ideal animal para que não desencadeie um certo desequilíbrio na produção desses espermatozoides. E a temperatura ideal é em torno de 40 e 41 graus Celsius. Essa etapa da espermatogênese é dividida em 3 fases, sendo elas a espermatocitogênese, que é a formação das espermatogônias, a meiose, que é uma fase de maturação, e ela é dividida em meiose 1 e 2, e a espermiogênese. Logo à frente eu vou explicar mais sobre cada uma delas. A meiose, ela é a formação de células filhas com metade dos cromossomos, metade da quantidade de material genético, de DNA. Inicialmente, nós temos o espermatócito primário, que é 2N, que é diploide, e a partir da meiose 1, que é uma etapa renal, esses espermatócitos transformarão em espermatócitos secundários, que são N, que são haploides. E na meiose 2 ocorre uma divisão que a gente chama de divisão equacional, ou seja, os espermatócitos secundários formarão as espermátides, e a partir daí o DNA, o material genético, ele é dividido na metade. Ou seja, como nós estamos trabalhando com o galo doméstico, os galos, a quantidade de cromossomos que ele tem é 78 na fase diploide, 2N. Na fase N, a partir da meiose, nós temos 39 cromossomos, que é metade. A espermiogênese já é a fase de diferenciação celular, ou seja, as espermátides que foram formadas na espermatocitogênese, elas vão se diferenciar e formar os espermatozoides. E ela é dividida em 4 fases: a fase de Golgi, fase de capuchão, acrosoma e fase de maturação. Eu cometi um erro, as espermátides foram formadas na meiose. Então, as fases da espermiogênese. Temos primeiramente a fase de Golgi, né, onde o complexo de Golgi vai produzir grânulos acrosômicos. Esses grânulos produzidos, eles vão se fundir, vão formar um único grânulo acrômico. E a partir daí, a formação de partes centríolos da espermátide vão ao polo oposto do núcleo. Na fase 2, que é a chamada fase de capuchão ou de capuz, esses grânulos acrosômicos são achatados e a partir deles serão recobertos por parte do núcleo das espermátides. Na fase 3, a fase de acrosoma, a cromatina do núcleo, ela vai se condensar. E a partir daí, né, os grânulos acrosômicos ainda mais no núcleo, e o citoplasma vai ser relocado para a cauda se desenvolver, ou seja, é nessa parte que a gente tem o desenvolvimento da cauda. Na fase 4, que é a fase de maturação, a partir daí, os citoplasmas e as organelas, em sua maioria, elas serão retiradas do corpo e serão fagocitadas pelas células de Sertoli.
Aí, a partir dessa etapa, depois de terem passado por todas essas outras fases da espermatogênese, esse espermatozoide ele vai ser liberado no lumen dos túbulos seminíferos. Quer que eu ponha a sua aqui, Charlie? Eu coloco Ou aqui, ponho eu a do não vou Alan? esquecer, não vou esquecer dessa vez, então. Tá. Então, agora vocês estão vendo direitinho? Sim. Sim? Então, bem, pessoal, como a Vitória deu um resumo geral, né, sobre o que é a espermatogênese das aves, eu optei por fazer uma cartilha, né, sobre as estruturas. No caso, né, os testículos, os túbulos seminíferos, o epidídimo e também o ducto deferente. No caso, os testículos, eles vão situar dentro da cavidade abdominal do animal, no qual possui esses túbulos seminíferos retorcidos, que no caso estão dentro as células de Sertoli, as espermatogônias, os espermatócitos primários e os secundários, justamente com as espermátides e os espermatozoides. Já o epitélio seminífero, né, estão em colunas de células estreitas que sofrem espermatogênese independentemente. Os túbulos seminíferos, eles são túbulos mais retos, revestidos pelas células de Sertoli. Esses túbulos retos levam os canais anastomossantes da rede testicular, no qual é revertida pelo epitélio cuboide e escamoso simples. E essa rede testicular se situa fora da túnica albúgea, abaixo do epidídimo. O epidídimo, né, eles são túbulos que estão localizados dentro do epidídimo, possui alguns túbulos, né, no caso são os ductos eferentes, os ductos conectores e o ducto epidimal. Os ductos eferentes, eles são ductos mais retorcidos, no qual vão se juntar a rede testicular e depois aos ductos conectores. Os ductos conectores, no caso, são canais excretores do ejaculado, têm um diâmetro menor que os outros tubos epididimais. E o ducto deferente, no caso, eles são mais uma porção terminal, ou seja, mais ao final do epidídimo, no qual o ducto epididimal se junta ao ducto diferente, e cada ducto diferente se funde com o ducto ejaculatório cônico e mais pequeno, cujo possui submucosa, no qual vai conter o tecido erétil do animal. O ducto ejaculatório se abre no interior da cloaca, marcando o término do sistema ductal masculino, ou seja, marcando o final do ejaculado, o final da monta do animal. Lembrando que esse tipo de material, esse tipo de cartilha, auxilia muito no estudo dos alunos, né, principalmente aqueles que estão estudando a disciplina de embriologia, né, voltado mais para o aluno de ensino fundamental ou ensino médio também. Além disso, né, fere muito nos conhecimentos dos alunos, né, possibilitando eles a entenderem mais sobre as estruturas, como são essas estruturas, em qual localidade essas estruturas se situam. Vale ressaltar também que essas cartilhas informativas, elas têm um âmbito mais voltado para a área, né, do que o aluno já tem conhecimento. Fica mais voltado para ele relembrar alguns conceitos, né, e formar conhecimento dentro da mente dele. E era isso. Obrigada. Posso pôr o do Alan? Pode sim. Eu vou colocar e vocês me avisem se vai aparecer, tá? Está aparecendo. Acho que só o áudio que não está saindo. Será que você tem que ligar o seu áudio?
Não, aqui. Dos espermatozoides. E eu vou falar sobre espermatogênese em aves. Então, o aparelho reprodutor dos galos é composto por um par de testículos que estão localizados dentro da cavidade abdominal e apresenta uma temperatura de 41 a 43 graus. Os túbulos seminíferos ramificam-se e anastomam-se livremente dentro de uma única alvo. E que são secretoras de androgênios. Então, os túbulos seminíferos de galos e matos, que são os galos jovens, são alinhados por uma camada simples de sertole e espermatogônias. Já os machos maduros, que são os galos adultos, galos formados, eles possuem túbulos de forma irregular, alinhados por um epitélio germinativo de múltiplas camadas. Então, a gente já viu uma diferença aí, que nos imaturos era uma simples camada, e nos galos maturos são múltiplas camadas. Em ave, os ductos compõem mais do que 70% da região epidimária. O epitélio do lúmen do duto é consistente em células ciliadas e não ciliadas. Isso de acordo com X, 1996. Então, as espermatogônias dão origem aos espermatocitos primários e secundários e as espermátides, né? Então, estas são as últimas progressivamente que se transformam em espermatozoides. Então, dos espermatocitos primários, secundários e espermátides, elas vão formar espermatozoides em 1995. Entre 4 e 9 semanas de vida, ocorre a formação de desenvolvimento das células de sertole, que colaboram consistentemente na produção de espermatozoides viáveis, espermatozoides que já pode causar fecundação. Então, essas espermatogêneses é a denominação do processo de formação dos espermatozoides. Então, está dividido em 3 partes: espermatocitogênese, espermatogônias, que se desenvolvem em espermatocitos. Então, meiose, divisão de maturação dos espermatozoides com o número de cromossomos reduzidos à metade, que são haploides. Então, na terceira, a espermiogênese é a transformação das espermátides em espermatozoide. Então, os espermatozoides apresentam cabeça e cauda bem definidas. Bom, acho que é a minha vez, né? Meu nome é Abner e como proposta para a atividade eu decidi fazer um caça-palavras. Essa ideia veio da necessidade de complementar o ensino e aprendizagem, o processo de ensino e aprendizagem desses alunos. Nesse caça-palavra,
eu escolhi 9 palavras-chave para que os alunos pudessem, enfim, procurar nesse quadro aqui. E esse caça-palavras ele também serve como um recurso de avaliação do próprio professor. As palavras nesse caça-palavras elas estão espalhadas na horizontal, vertical, diagonal, com palavras ao contrário, assim, dificultando o achar dessas palavras e aumentando o nível para que alunos do ensino médio, do ensino fundamental possam usufruir desse tipo de recurso e material. Vale ressaltar também que esse recurso que pode ser utilizado nas aulas, ele vem para complementar esse processo de ensino e aprendizagem, porque o aluno ele pode aplicar os seus conhecimentos adquiridos na aula nesse tipo de material, e assim o professor avaliar o como esse aluno pode estar absorvendo a matéria dada. E é isso, muito obrigado. Então, a gente finaliza por aqui. Obrigada. Obrigada.